sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Ei, aprendemos a competir como Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme. Façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endureceu-nos mindset de Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard está... Vamos aí para mais um episódio do One on One by Hoopers. Já sabem que este e os outros episódios estão disponíveis nos sítios do costume para ver e ouvir. YouTube, Spotify, iTunes, no site da Hoopers, hoopers.club. Passem por lá. Vejam, ouçam e deem-nos feedback, que é importante sentirmos o vosso feedback para continuar a melhorar, para continuar a dar-vos este conteúdo fixe para a malta que gosta de basquete. E hoje, para mim, é um episódio fixe também, porque tenho uma convidada que é muito especial. Eu nunca te disse isto que vou dizer agora. A Joana Fogaça é a convidada. A Joana Fogaça é provavelmente uma das minhas primeiras referências dentro do basquete. Não, é verdade. Isto vou-te explicar já porque, Joana. Antes de mais, obrigado por estares aqui. Obrigada. Eu tinha, como sabes, cresci numa família de basquete, não é? A viver basquete, e as referências que ia tendo e os jogadores que comecei a ver eram mais próximos. Eram jogadores das equipas do meu pai e alguns com quem ele, que eram adversários dele, com quem ele competia. Pronto, depois havia, claro, os ídolos, Michael Jordan, claro, e esses todos. Mas as referências que eu comecei a criar próximas, tu eras uma dessas referências. Tinha outras dentro do Algés, isto porque fizemos os dois a formação no Algés. E tu, eu lembro perfeitamente de ser miúdo, tu eras um bocadinho mais velha que eu, não é muito, só para aí meio ano. Mas lembro-me de te ver lá já, a partir a louça toda, a jogar com os rapazes, que era uma coisa que nem sempre as miúdas, os rapazes não gostavam de jogar com miúdas, mas tu jogavas com toda a gente, porque jogavas com toda a gente. Eu não, porque eu na altura só via. E acima de tudo, havia uma coisa que era brutal em ti, além da parte técnica, da parte do jogo, que era uma pessoa olhava para ti e via que tu te divertias mesmo a jogar. E desde cedo eu comecei a olhar para ti como uma referência dentro daquele nosso mundo, que era o clube, e por isso é muito fixe hoje estar aqui contigo para falar um bocadinho do teu percurso, da tua carreira, do que estás a fazer agora. Quero também falar, tu és professora, quero falar também um bocadinho daquilo que é a tua opinião sobre até o choque de gerações, como é que tu vês os miúdos agora e a sua aptidão para praticar desporto, mas já lá vamos chegar. Por isso, obrigado por estares aqui. E para começar, eu quero saber qual é a tua primeira memória do jogo de basquete. Ok. Deixa-me primeiro agradecer por me deixares participar nesta iniciativa, que eu acho que é espetacular para divulgar o basquete, para as pessoas ouvirem os jogadores, os treinadores a falar. Basquete masculino e feminino, tens chamado algumas jogadoras também e acho isso importante. Quando tu me ligaste, eu vi a tua chamada, não atendi logo, né? Mas eu vi a chamada e eu disse, quer dizer que o Miguel vai convidar para ir jogar um bocadinho ali um contra um em Monsanto? Pensei nisso, nem estava a pensar nisto. Depois é que me disseste que era para vir aqui conversar. Não, é um contra um aqui. Pois também é bom, conversar sobre basquete também é bom. Pronto, então é agradecer. A primeira pergunta então é a minha primeira memória de basquete. Então eu comecei a jogar com 7 anos no Algés e só me lembro de... A minha irmã já tinha começado a jogar e teve um torneio na Rua da Olivença. Sim. A Rua da Olivença é aquele campo de cimento. Um clássico. Não sabem, o clássico. Lembras de uma vez de teres que me dar apoio para eu ter partido o queixo na Olivença até a minha mãe chegar? Tu estavas a treinar, ias treinar a seguir. Já foi mais tarde, já éramos mais velhos. Eu devia ter para aí 10, 11 anos. Mas sim. Essa Rua da Olivença. Uns cortes. Essa Rua da Olivença era dura. Era mesmo dura. Só quem lá andou é que sabe. Era mesmo dura. E então eu fui lá ver a minha irmã, é um torneio daqueles convívios de mini-basket. Sim. E o convívio era lá. E a minha irmã estava a jogar e a treinadora da altura era a Paula Shirley. Sim. Acho que é a Paula Shirley. E ela viu-me lá e disse, olha, Joana, fica ali a tomar conta daquela casinha que é onde estão os brindes que os atletas vão receber. E como eu, por ter feito isso, ela ofereceu-me um pacotinho de sugos. Sim. Sabes o que é sugos? Sim, se calhar o pessoal de agora não sabe, mas sugos, aquilo era muito bom. E eu fiquei toda contente com aquilo e achei, basquete é espetacular. O pessoal está ali todo a correr, a brincar, ainda ganha sugos, vou começar a jogar isto.
Então E essa é a foi minha assim. primeira memória. E também um bocadinho influenciada pela tua irmã, não é? Pois, a minha irmã já tinha seguias, começado. ias vendo a tua irmã jogar Sim. e... E então, não, mas foi aquela primeira memória que eu tenho, que é o pacote de sucos É giro, mini basket. porque já não és a primeira pessoa que vem aqui e que o início da prática da modalidade está relacionada com a oferta de doces, porque a Márcia Costa, Também foi. acho que era gelados, acho eu, era assim qualquer coisa, prometeram-lhe gelados se ela fosse treinar, acho que era assim qualquer Foi uma coisa. motivação extrínseca, mas que rapidamente se tornou uma motivação intrínseca. Brutal. E tu fizeste a tua formação toda no Algés. Começaste a ter, quando começaste a crescer, ias subindo de escalão, quem é que eram as tuas referências? Eram referências dentro do clube? Eram referências fora do clube? Quem é que tu seguias? Na minha altura de mini-basket, as séniores do Algés eram muito boas, ganharam vários campeonatos. As boas equipas eram o Algés, o CIF, o Académico do Porto. No Algés jogava a Helena Aires, Paula Isabela, Paula Alexandra, era uma equipa muito boa. Então eu ia seguindo essas jogadoras, que eram muito boas. Também tínhamos as referências masculinas no Algés. Tínhamos o Ricardo Jorge, o Luís Silva, esses jogadores todos, ia aprendendo com eles. Agora ia contar só um episódio. O Jordão, se bem que o Jordão É mais da minha idade. Pois, é isso. Ele, aliás, quando ele começou a jogar, ele é de 80, acho que até é mais novo que eu. Ou 79, não é? Ok. Pronto, ele foi ao mesmo tempo. Pois. Pronto, eu ia contar só em mini-basket, estava-se a falar isso de jogar com os rapazes, porque para mim não era nada esquisito, porque eu em mini-basket houve um ano que eu estava no mini-basket e disseram para começar a treinar com as iniciadas, porque não havia miúdas para jogar. E eu comecei a treinar com as iniciadas, mas nesse ano surgiu o escalão de infantis. E meteram a regra que não podia haver 2 subidas de escalão. Okay. Então eu já estava a treinar com as iniciadas, a gostar imenso daquilo, não é? Só que não podia jogar, era uma tristeza para mim. Chegava ao fim de semana não jogava. Por causa da tua idade. Por causa da dupla subida de escalão. E então eu treinava com as iniciadas, mas a treinadora de mini-basket, a Vanessa Costa, não sei se sabes quem é a Vanessa Costa, deves-te lembrar, sabires, teve a ideia de eu ir jogar mini-basket com os rapazes, que era a equipe do Nuno Ferreira, do Guedes, o pessoal do 80, o Ruben, esse pessoal. E então eu treinava com as iniciadas, mas jogava com eles, e era muito natural para mim. Olha, falaste, por exemplo, do Nuno Ferreira, era uma referência minha também, por ser também base, se bem que nessa idade, estás a dizer, não havia posições, mas depois ele ia jogando na posição 1 e 2 e eu, à medida que fui crescendo, o Nuno era também uma... Ele ao início era base. E era ele, eu e o Tiaguinho estávamos sempre lá no Algés a brincar. A passar horas a jogar. Isso é uma coisa que, por acaso, e se calhar olhando já, tu agora como mãe, como professora, tu achas que uma das grandes diferenças entre a nossa geração e esta geração atual é essa liberdade para brincar na rua? Ali não era propriamente na rua, era dentro do clube, mas achas que falta essa liberdade agora? Acho que lhes falta muito essa liberdade e que estão muito agarrados à tecnologia, aos telemóveis, ao PlayStation, ao computador. Eles, se calhar, se estiverem um bocadinho livre, não vão nunca pensar em jogar para o clube ou para a rua. Eles querem estar no computador a ver o Facebook, o Instagram. Eu acho que isso é uma desvantagem da tecnologia, que nos traz tantas coisas boas, mas depois tem esta parte má. Porque eu lembro perfeitamente, eu estava a contar os minutos para sair da escola para ir a correr para o Algés, para ver não sei quantos treinos antes do meu, para ver não sei quantos jogos antes do meu, passar ali horas. Ali no Algés, só ver treinos já aprendíamos. Nós tínhamos o Teigas, tínhamos o Jorge Adelino, o Joia. Eu lembro de estar lá ao sol sentada a ver treinos, e eu lembro de ser tu também, às vezes ficámos na tabelinha lateral a lançar e a ver o que é que eles estavam a fazer e já aprendíamos só a ver treinos. Claro. Já era ali uma bíblia. Olha, tu fizeste, como dizíamos há pouco, a tua formação toda no Algés e depois acabaste por ir para os Estados Unidos estudar. Sim. Como é que isso era um objetivo teu? Como é que surge a oportunidade? Como é que isso foi? Era já um sonho há algum tempo, mas parecia que a oportunidade se tinha perdido. E eu fui para a faculdade, aqui para o FMH, já estava no 2º ano da faculdade e houve um torneio estranho, que até foi um torneio estranho, que foi um torneio fizeram uma seleção de séniores de Lisboa para fazer um torneio no Olival Basto. E eu fui fazer esse torneio, e nesse torneio estava a Cecília China, que tinha vindo de férias, que ela esse ano estava a jogar em East Carolina na universidade. E eu já a conhecia, mas não a conhecia muito bem. E ela veio-me nessa altura e disse: a minha equipa está a precisar de uma base. Eu, mas onde? Ela: nos Estados Unidos, eu estou nos Estados Unidos, não queres ir para lá? E eu: claro que quero. Então ali, aquilo a seguir ao torneio, houve ali uma sardinhada, ali entre sardinhas, a comer sardinhas no pão. Ela disse: não, olha, vamos tratar disso. Mas isto foi em 98, em junho. E normalmente para tratar das coisas para ir para a universidade tem que ser quase um ano antes.
E pensei, não vamos conseguir, mas vou tentar tudo por tudo. Então acho que foi tipo em tempo recorde, consegui fazer o teste, o TOEFL, aquele teste de inglês que se faz, embaixada, papeladas, consegui tratar tudo e em agosto estava a apanhar o avião para ir para os Estados Unidos. Como é que foi qual é o primeiro impacto quando aterras? E estamos a falar de um tempo, lá está, aquilo que dizias há pouco, a questão da tecnologia. Não havia. O falar para cá era completamente diferente, não é? Era caro. Era muito caro, não havia mails. Quer dizer, já havia mails lá, mas cá ainda não havia. A minha mãe pagava um dinheirão de telefone e, ainda por cima, todos os dias eu estava numa excitação, queria contar coisas, aquilo era um parque de diversões para mim, porque era uma loucura. Eu era de Algés, como já sabes, vivi sempre em Algés, e quando fui para a faculdade fui para a Cosquebrada, que é aqui ao lado de Algés. Então eu não era uma rapariga que teve vivido ainda muito tempo fora de casa, e de repente quando saio de casa é logo para os Estados Unidos, para a Carolina do Norte. Então foi uma mudança muito grande, como é óbvio. A minha chegada a Greenville é assim um bocado, entre aspas, traumatizante, porque tinha acabado de haver um furacão. Ok. A escola estava toda fechada, estava tudo em estado de emergência porque tinha havido um furacão. Ok. Fomos para uma casa, estivemos todos à espera que aquilo acalmasse, depois começámos. A experiência quando chegámos lá foi a loucura, era treinar. Eu gostava muito, obviamente. Qual é que foi as principais diferenças que encontraste a nível de treino, a nível de jogo, entre o basquete que jogavas cá e aquele que apanhaste lá? A principal diferença foi a nível do treino físico. Eu estava bem preparada a nível de corrida, resistência, mas a nível da força não estava nada. Tu sabes como eu, nunca fui muito tipo à sala de musculação e lá no Algés não íamos muito. O que fazíamos muito com o Abílio era correr, isso corríamos muito e eu estava bem preparada. Nós com o Abílio, ele gostava muito de treinar na Olivença porque ninguém ouvia os gritos dele e nós a seguir, a acabar o treino, corríamos 8 vezes 8 voltas, que era 64 voltas à volta daquilo, com o ritmo que ele queria. Então estávamos bem de resistência. Sim. De musculação, nunca fizemos muita musculação lá no Algés. Também não tínhamos propriamente condições para isso. Havia aquelas escadas, porque havia aquele ginásio, mas um bocado pré-histórico. Era. Então eu cheguei lá e as minhas colegas, que já faziam isso desde a high school, elas estavam lá, pum. E eu estava ali ao pé, no cantinho, com a barra, a tentar levantar a barra. Eu era mais da equipa das cheerleaders, não era? Sim. De um lado estavam os da equipa de futebol americano, com aquelas bolachas todas, não era? A encher. Depois estavam as cheerleaders do outro lado e eu estava ali no meio a olhar para um lado e para o outro. Onde é que eu me enquadro aqui no ginásio? Gostava a Cecília, que já era forte fisicamente, e já tinha estado lá um ano, fazer aquelas coisas, o clean and jerk e aquelas coisas todas. E eu estava ali no meio, assim, olha, o que é que vai ser de mim? Que eu não vou ter hipótese nenhuma. Sim. Depois começámos a treinar e lá me fui adaptando. E pronto, e foi correndo bem. E naturalmente tiveste que entrar nesse registro, não é? Claro. E a nível de rendimento, a nível de jogo, as coisas como é que decorreram? Como é que foi? Por acaso correram muito bem. Quando eu cheguei lá, comecei logo a jogar e jogava bastante tempo. Jogava quase 60 minutos por jogo. Corria bem. Eles lá, sabes como é o meu estilo de jogo? Eu não marcava muitos pontos, não lançava muito, mas eles lá são muito específicos. Eles não precisavam que eu marcasse muito pontos porque tinham boas lançadoras. Então o que eles queriam era que eu me metesse a bola nas lançadoras, procurasse o poste, fizesse as minhas coisas. Não era aquela coisa, tens de marcar mais pontos. Não, eles sabiam que ao que eu vinha. A tua função era claramente pôr a equipa a jogar. Sim. E pronto, então corria bem. E tu, durante esse período, pensavas em regressar a Portugal? Isso abriu-te horizontes para tentar os outros voos a nível de basquete? Como é que... Não, eu estava decidida a voltar a Portugal. Sabes que quando se acaba lá, ou é WNBA ou não se joga, por isso é que elas vêm todas para cá também, não é? E eu estava, em princípio, decidida a voltar a Portugal. Também não tive grandes propostas para ir para a WNBA, então vim para Portugal. E como é que foi então esse regresso? O regresso? Sim. O regresso, quando eu vim, fui jogar para o Santarém, com o Monteiro, José Monteiro, e tive uma equipa de sonho, uma Santarém. Uma equipa de sonho mesmo. Então nós ganhámos, durante 2 anos ganhámos tudo, taça, supertaça, campeonato, foi Quem era espetacular. Era espetacular essa equipa. Era a Mariana Kosturkova, a Valerie Whiteside, mulher do Arcega, uma máquina. Sim, uma máquina. Depois era a Susana Soares, a Cecília China, a Joana Ribeiro. Ou seja, muitas jogadoras internacionais por Portugal. Sim. Depois tínhamos as miúdas mais novas, a Sónia Reis na altura, okay. que era miúda, mas estava a começar, era também uma ajuda. E era uma equipa muito divertida e que, olha, corria tudo bem ali, aquela equipa. Foram 2 anos em Santarém? 2 anos em Santarém. E depois de Santarém?
Depois, entretanto, esses 2 anos convidaram-me para ir para a Madeira jogar, o João Pedro Vieira, e epá, era uma grande oferta e tudo, mas eu disse, pá, tenho aqui as minhas amigas, estou muito feliz aqui, não me vão tirar daqui. Continuei em Santarém mais um ano, correu bem. Depois, no ano seguinte, fui jogar para o Barreiro, para o Santo André, agora chamam Gdessa. Foi também a Cecília e a Susana Soares para essa equipa. Sim. Correu bem também, não ganhámos o campeonato, mas ganhámos a taça. Foi divertido, sabes que nunca na minha vida tinha pensado em ir para o Barreiro, né? Também como tu nunca deves ter pensado, porque na nossa juventude... Não vou comentar, vou só ouvir. Tínhamos a rivalidade Sim, mas isso, essas rivalidades, por acaso, essas rivalidades são... Muitas vezes quando somos miúdos criamos essas coisas, mas depois, sei lá, bem, quando chegas a um nível profissional, então, se és profissional, claro. tens que ser profissional, claro. e aceitar, ou seres o melhor jogador ou a melhor jogadora dentro do clube que representas, seja ele qual for. Mas mesmo essas guerrinhas depois hoje em dia eu brinco, muito grandes na altura. Brinco com essas pessoas. Claro, se calhar tu e a minha agora gozam na altura. Sim, claro, e ainda brincamos um com o outro e claro. no WhatsApp, tenho um grupo do WhatsApp onde está ele e o Carreira e eu brinco com isso, não sei o quê, mas faz parte da nossa formação. Mas havia, era essa rivalidade, mas era essa rivalidade. Como é que foi? E essa experiência foi boa também, então? Estás a dizer, não ganharam o campeonato, mas... Foi boa, sim. E depois é aí que regressas para Algés? É aí que regresso para Algés. O teu pai é o treinador. Nesse ano temos uma época espetacular. O Algés no ano antes quase tinha descido. Nesse ano temos uma época espetacular. Fomos à final com o Cabo. O Cabo tinha uma grande equipa. Sim. Eu na altura não sei se estavas em Algés, mas passavas lá a vida. Sim. Andavas por aí, mas estavas lá sempre, sim, sabes? Sim. Acompanhavas. Tivemos uma estrangeira muito boa, a brasileira. A Gilmara, era incrível. Foi das melhores jogadoras que eu vi a jogar em Portugal. Por exemplo, a Valerie que estavas a falar, eu lembro-me de ver muito pouco dela, lembro-me que era muito boa jogadora, mas não me lembro de vê-la a jogar muito tempo. E a Gilmara, lá está, por eu passar muito tempo em Algés, eu via muitos jogos dela. E ela era uma máquina. Ela ainda está a jogar, não está? Ela está nas veteranas lá no Brasil. Já é veterana. Mas já andou aí nos mundiais de veteranas e não sei o quê. Ok, pronto, eu não sei, não tinha percebido, porque eu sigo-a no Instagram e ela de vez em quando põe umas coisas a jogar e a treinar. A filha dela já está enorme. Pois. Por falar em filhos, esqueci-me de dizer, que é curioso, quando estava no Santarém, estava a Maria Kosterkova, que agora é internacional portuguesa, com 3 aninhos, 2 aninhos, era a nossa mascota, andava no autocarro, andava agora por ela lado. Que anda convosco ao colo. Sim. Era ela e era o filho do Arcega e da Val, que é o JJ, que agora joga na NFL. Mas sabes que isso é giro, tanto esses exemplos que estás a dar, como por exemplo a Gilmara, que na altura também já tinha... A filhota dela? A filha, a Márcia Costa, por exemplo, agora anda com o filho constantemente atrás, digamos assim, a fazer parte do percurso, que é quase tabu, não é? Porque antes, quer dizer, os homens eram pais e andavam a jogar, etc. As mulheres queriam engravidar, deixavam de jogar. Mas isso, eu acho que isso é um passo em frente. Eu lembro da Mariana Alves também, não sei se jogaste com ela no Algés, não sei se ainda apanhaste, mas ela foi mãe e voltou a jogar. E eu própria também fui mãe e voltei a jogar. Tu jogaste depois pois está bem, jogaste na Amadora. Na Amadora, depois de ter tido os meus filhos, joguei na Amadora mais 6, 7 anos, só deixei agora. 6, 7? Ainda jogaste tanto tempo lá? Eu só deixei este ano. Mas achei que tinha sido menos, não percebi. É porque a Matilde já vai fazer 9 anos, e então desde que ela nasceu eu joguei. Brutal. Eu tive a Matilde em maio e em setembro estava a jogar. Brutal. Mas depois achei que tinha sido menos tempo. E... Antes de saíres do Algés, ok, voltas ao Algés, jogas quantos anos? Volto ao Algés, diz? Quantos anos é que jogas lá, nesse regresso? Ainda são alguns também. 7 ou 8 anos. É os 30 anos todos. Volto ao Algés, tive muitos anos com o teu pai como treinador e com uma equipa muito divertida, era aquele grupo da Natas, a Catarina Coelho, e o Algés era incrível, sempre à rasca. E estava quase a começar a época, não tínhamos estrangeiro, mas não sei, sempre do nada vinha uma estrangeira boa. Tivemos 2 anos a Gilmara, não sei como é que o Algés conseguiu aguentar a Gilmara ali. No segundo ano a Gilmara rasga o tendão daqueles. Na primeira volta, o Jorge Coelho disse, não vou buscar estrangeira nenhuma, vou esperar que ela recupere. Ela recupera, nós na segunda volta não perdemos nenhum jogo. Foi incrível. Depois perdemos nas finais ou assim, mas pronto. Nesses anos com o teu pai e um ano com o Paulo Nuno, andámos sempre ali nas finais, nunca ganhámos nada, mas foram umas épocas fixes.
com um grupo muito divertido. Estava depois também a Susan Foreide. Sim. Tivemos estrangeiras muito boas, não sei se lembras. A Cília depois também foi para o A Cília Algés. também, no ano em que eu A fui, Cília ela também China, foi, logo pois. no primeiro ano. Foi logo no primeiro, sim. ok. Era a Cília, a Sofia Garnadeiro, a Ana Maria Pires. Sim. Era uma equipa muito engraçada. Eu ia dizer o que agora? A Gilmara voltou após o tendão daqueles. A segunda volta é espetacular, depois perdemos na final. Ia dizer agora da AJ, não sei se lembras dessa americana, lembro. a Max, tivemos estrangeiras incríveis. Sim, lembro. A AJ deve ter um recorde, cada vez que ela ia para o sexto era 2+1, ela fazia, era incrível a rapariga. Lembro-me bem dessas equipas. E depois o final da carreira. Tivemos aquela época que o espanhol decidiu de controlar aquele espanhol. Sim, foi o ano que veio a Tisha. Que tinha tudo para correr para bem, depois correu mal. Especial, sim. Ser um ano muito especial, tínhamos uma equipa espetacular. Sim. Não correu tão bem. Em termos de equipa, nós dávamos super bem, né? Tudo, mas em termos de resultados, ficámos em segundo lugar em tudo. E foi difícil, tivemos ali momentos difíceis, mas faz parte da vida, claro. No ano seguinte veio o José Araújo, e fomos campeões. Sim. E isso foi o final da minha carreira antes de ser mãe. Mesmo como, entre aspas, não fui profissional, mas da Liga. Mas e era um objetivo teu seres mãe e decidiste parar, ou as coisas aconteceram naturalmente? Naquele ano achei que era um bom momento para parar, aconteceu naturalmente, não estava a planear nada. Foi espetacular, foi ser campeã no Algés. E terminar dessa forma, claro. Que eu tinha começado ali no Algés, entrei lá com 3 anos, fiz lá a minha escola no externato. Sim. E terminar como campeã no Algés, que eu nunca tinha sido campeã da Liga no Algés. Já tinha sido noutros clubes, mas no Algés não. Claro. Foi espetacular. E aí não era o meu pai o treinador, mas era a minha irmã. A tua irmã era a dirigente, sim, manager, era. Foi fixe também. Depois paras então, és mãe, e o que é que te levou a voltar a jogar? Miguel, o que é que achas? Uma pessoa não consegue não jogar, não é? E eu tenho a Matilde. Conseguindo conciliar. E logo ali no verão a fala começa: olha, porque é que não vais? Porque é que não vais? Eu ainda estava com a esperança que o Algés me convidasse. Pronto, sabes como é que é aquela coisinha do Algés. Mas a minha irmã disse: anda lá a treinar. Eu disse: não consigo treinar todos os dias, eu estou a dar de mamar, não consigo estar a treinar todos os dias. Pronto, lá combinámos ali, treinar 2, 3 vezes e comecei a jogar outra vez. E aí já num registro diferente a nível daquilo que era já não treinava o que treinava antes. Compromisso, Cada exemplo, vez que tinha um espacinho claro. para o pavilhão jogar, isso já não conseguia, né? Obviamente. Era mais, houve jogos fora que eu não conseguia ir, mas pronto, fomos tentando jogar a equipa. Também já não era como falávamos há bocado, para jogar aos 40 minutos, que eu mais vezes se calhar antes jogava, agora já era menos. Claro. Diz-me uma coisa, olhando para aquilo que fazes atualmente, és professora, já falámos disso há pouco, além dessa questão do faltar quase liberdade aos miúdos, liberdade e por vezes vontade para brincar na rua, para passar tempo a fazer coisas que os miúdos devem fazer, não é? De saltar, correr, cair, desfolarem os joelhos. Andar no chão, sim. Achas que há também, comparando aquilo que era a nossa geração com as gerações de agora, achas que os clubes dão aos miúdos as mesmas condições? Eu quando falo das mesmas condições, nós tínhamos treinadores, tu falaste há bocado em treinadores, que eram treinadores de referência a nível nacional, não era só dentro do clube. Tu olhas para o trabalho que é feito nos clubes agora e como é que tu avalias? Ou estás muito por fora, tens acompanhado? Eu vou falar do que sei, também estou totalmente por dentro, mas eu vejo o nosso Algés, que antigamente tinha treinadores de referência em todos os escalões. Agora eu vejo, não tenho nada contra quem está lá, mas vejo que põem miúdos a treinar as camadas jovens e não há referências, não há planeamento. Não sei se tens noção que se calhar eras miúdo, mas quando era o Teigas, o Jorge Adelino, esses treinadores no Algés, eu tive a sorte, na altura era miudinha e fui treinadora de iniciadas B, a minha irmã era das A e eu era das B. Então eu tinha o privilégio de ir às reuniões de treinadores do Algés com esse pessoal. E aquilo era um clínico, todas as reuniões. Normalmente as reuniões é sempre seca, né? Para nós professores, então estamos sempre a ter reuniões, é tudo seca. Eu ali adorava, eu ficava a olhar, a ver o que é que eles faziam. Os documentos todos deles, eles tinham planeamentos para tudo. O Joia, sabe, como sabes, também é assim muito organizado. Planeamentos para tudo. E tinha uma estrutura desde séniores até mini-basket, era incrível. A estrutura tática, o Algés tinha desde pequeninos até séniores. E isso eu acho que se perdeu. Não sei nos outros clubes exatamente, mas, por exemplo, na Amadora também não vi a ligação entre a formação e a equipa sénior, e se calhar isso acontece em mais clubes.
Uma coisa que eu acho interessante os clubes conseguirem ter, e atenção, isto que vou dizer não tem que ser grandes nomes, não tem que ser atletas internacionais, porque lá está, aquilo que foram as minhas referências, por exemplo, no Algés, eram jogadores que alguns deles nem sequer chegaram a sair do Algés, nem sequer fizeram carreira. O Nuno Ferreira, por Mas exemplo. eu lembro-me dos bases da equipa sénior do Algés. Grande parte deles não saiu dali, mas que eram referências. Ricardo Garrido, por exemplo. O Ricardo Jorge foi muito bom ainda. Sim, o Ricardo Jorge fez carreira fora carreira, dali. claro, sim, mas o Nuno Vasco. Sim, o Nuno Vasco, o Garrido. O Filipe Alberto, o João Moura, que foi o meu primeiro treinador, que eu lembro-me do Moura ser uma máquina, um atleta do caraças. Um saltitão. Tinhas os Xuxas, não era base, mas também era uma referência dentro do clube. O Xuxas saiu, o Xuxas ainda jogou fora dali há uns anos. Sim. Belenenses, Estrelas da Avenida, sim, Física também, Torres Vedras, mas de facto eu acho que acho que é importante haver essa ligação que tu dizes entre séniores e formação. E essa ligação ser feita, ou seja, o próprio clube promover essa ligação através de ações em que os atletas vão aos treinos. Sim. Quase uma coisa que eu acho que era muito importante e que eu, nos últimos anos, onde joguei, tanto no Algés como no Atlético, já sem ser a nível profissional, senti que os miúdos não veem o jogo dos séniores. Aliás, os miúdos nem veem o jogo dos outros escalões. Isso é muito estranho fazem para o jogo nós, não é? deles e vão-se embora. Sim. E eu acho que é aí que se cria o ver, o ter referências e o ter objetivos ajuda-nos a ser melhores também, não é? Eu acho que isso, de facto, parece um bocado. Há uma coisa que o Jair me disse sobre a questão da aptidão física dos miúdos para praticar desporto. Agora, quando eu tirei o curso de nível 1 há uns anos, ele, não me lembro se foi no fim do curso ou durante o curso, disse-me que uma das dificuldades que eu ia ter, um dos desafios maiores que eu ia ter, que ele não tinha na altura que nos treinava, e comparou com a minha geração, e ele foi o meu treinador durante muitos anos, é que eu, antes de ensinar os miúdos a jogar basquete, ia ter que ensiná-los, ou ia ter que torná-los aptos para praticar desporto. É verdade. Que era uma coisa que ele diz que não acontecia com ele, porque nós chegávamos lá e nós sabíamos correr, sabíamos saltar pelo estilo de vida que tínhamos. Claro, e é aquilo que tu dizias há bocado, não é? Os hábitos. Claro, há estudos agora que as crianças de segundo ano não sabem fazer uma cambalhota, não sabem saltar, isso é preocupante. Pois. Ele disse-me isso, por acaso lembro-me disso como se fosse hoje, e de facto comprovou-se que, como é óbvio, tens miúdos que estão prontos para preparar desporto, claro, sim, têm características, mas depois tens uma grande parte que de facto não... Que é preocupante, não é? Não está. Destes anos todos que jogaste, qual é... Tens que me dizer qual é a pessoa que te marcou mais, adversária ou colega de equipa, por aquilo que fazia dentro de campo? Eu tenho uma colega de equipa que é a Ana Maria Pires, lembras-te da Ana Maria Pires? Claro. Que ela marcava-me pela sua luta, pela sua... e a todas as bolas, a força com dela. Intensidade muita incrível, intensidade não é? a jogar, sim. Ela marcou-me nesse aspecto. Tu pediste uma adversária também? Pode ser adversária ou colega, sim. Mas já deste uma. Ana Maria Pires, eu acho que sim. E a tua melhor memória, seja sei lá, algo que ganhaste ou não, pode não ter a ver sequer com títulos. De basquete tudo? Sim. Podes dar mais que uma, vá. Sim, deixar uma, se calhar, é curto. Eu tive lá nos Estados Unidos uma situação que foi espetacular, que foi a meia-final do jogo a final da CAA, aquele tinha o torneio, e aquilo era a quarta-final, meia-final, final. E na meia-final nós jogámos com a Universidade de Richmond, o jogo ficou 116-112, ganhámos após 2 prolongamentos, e aquilo foi uma loucura. E o pavilhão estava cheio, e foi uma loucura. E depois, na final, fomos jogar contra o Old Dominion, que era a equipa da Tisha, ela tinha de Insani para a WNBA, e a Mary. Depois perdemos na final, a equipa delas também era intocável, elas tinham tipo 100 e tal vitórias seguidas, mas aquela meia-final, apesar de ter sido uma meia-final, foi um momento mesmo especial. E foi espetacular, essa foi muito boa. Depois tenho memórias, eu não tenho assim, quer dizer, tenho muitas memórias de jogos, é claro, mas tenho memórias de viagens, memórias de amizades, e eu acho que é isso mais que fica. É o mais importante, É o mais importante. Depois há sempre aquela memória daquele jogo, vão aparecendo, mas o que fica mesmo são as viagens. E as pessoas. As pessoas. Sem dúvida. Olha, bem, estamos aqui a caminhar para o fim. Tenho umas questões que vêm sempre, que são feitas a todos os convidados.
A primeira é o melhor 5 de sempre, na tua opinião, do basquetebol feminino em Portugal, sendo que podes considerar atletas estrangeiras também. E não tem que ser um 5, imagina, se não tiveres de fazer, pode ser tipo um top 5 sem ser um 5 Essa pergunta, inicial. como sabes, é muito complicada, né? Especialmente velha como eu, que joguei Sim, eu sei, gerações. mas é por isso que eu gosto de... que é para quem nos ouve e quem nos vê também ficar a conhecer, sei lá, porque o teu 5 é diferente do 5 é óbvio, de alguém claro. que esteve aqui sentado a semana passada, por isso é sempre giro ver esse choque de gerações também. Eu vi jogar muita gente, não é? E joguei contra muita gente. Eu vou dar assim um 5 old school, sem querer melindrar ninguém. Tenho que pôr a Tisha, obviamente. A Tisha é a 1. A Susana Soares, a 2. Não sei se chegaste a ver a Susana Soares. Sim. Incrível. Sim. É incrível ela. Era incrível. A 3, a Mary Andrade. Também chegaste a ver jogar e também é incrível. E depois as 2 postas que eu vou pôr são 2 estrangeiras, mas quase portuguesas. A Mariana Kosturkova. Sim. Chegaste a ver jogar? Eu não lembro de ver a Mariana a jogar. Ou se calhar... Se calhar lembro-me, por exemplo, da altura que estavas em Santarém, eventualmente posso-me lembrar de ver um jogo. Estavas a dizer que eu a jogar, até ao início, quando eu era mais nova, diziam: Joana, para brincar, porque eu estava sempre a rir no jogo e ralhavam comigo às vezes, mas eu estava sempre mesmo a curtir aquilo e eu ria muito, mas eu levava aquilo a sério. Sim. A Mariana Kosturkova é o oposto, aquela cara séria e fechada. Trancava, mas é incrível, uma máquina, a Mariana. E depois a Valerie Whiteside, a mulher do Arcega, também era incrível. O Arcega, por acaso, acho que ainda ninguém o colocou aqui no melhor 5, vá. Mas, olha, o Arcega, o Abílio, que foi um pai para mim quase do basquete, o Abílio dizia sempre: eu vi o Arcega, ver como é que ele jogava, aprender a ser uma base como deve ser. O Arcega era incrível. O Arcega e o Norris, o Marcos Norris. Sim. Então o Abílio dizia: vai ver o jogo, vê como é que eles fazem, vê onde é que eles recebem a bola para o contra-ataque, vê o que é que eles fazem depois de passar a bola, vê tudo o que eles fazem. Yeah. Por acaso acho que ainda ninguém deu o nome dele aqui, tipo no melhor 5 que jogou cá em Portugal. Acho que ainda e ninguém para não ser injusto, eu posso pôr uma 6ª jogadora? Mas ainda não puseste aqui? Puseste a a Vela, sim, Vale, e a Vale, 6ª. Sim, podes pôr. A Mariana A4 marcava aquelas trecas, incrível. A 6ª jogadora, que eu até queria pôr, mas depois iam rodando as 3 postos. Dava espaço para toda a gente. Dava espaço para toda a gente, era a Gilmara. A Gilmara tinha que estar. Sim. A Gilmara, já dissemos isto há bocado, era uma máquina. A Gilmara ela podia jogar nos homens, ela podia jogar. Ela fisicamente era uma cena. Sem me lembrar ninguém. Agora as mais novas também há miúdas muito boas, mas eu vou fazer esse 5 old school. Nós por acaso falámos de ti no episódio com, acho que foi com a Joana Soeiro. Tu jogaste com a Soeiro no Algés? Já não há pena? Já não estava, já estava em bebés. Acho que foi a Soeiro que falou de ti também aqui no episódio. Se pudesses convidar 3 pessoas para jantar, beber um copinho ao jantar, não é como antigamente. Agora bebermos... Copinho? Eu tenho que perguntar uma coisa. De sangria. Eu tenho que perguntar uma coisa antes desta pergunta. A alcunha Bimba veio de onde? Quem é que pôs essa alcunha? Bimba. Eu tinha que... Toda a gente chama, mas ninguém sabe. Porque é que... A minha irmã, sabes que a minha irmã é muito gozona. E eu, quando era mais nova, falava assim. Ainda falo às vezes, saem assim umas palavras assim, até perguntam se eu tenho sotaque, falo assim, falo muito rápido e como palavras. E ela, és muita bimba. E disse isso uma vez e pegou. Começaram a dizer bimba. E chamavam-me a bimba. E a bimba parece que é um termo agressivo, um termo de chamar nomes, só que para mim era um termo até carinhoso. Toda a gente me chamava a bimba. Não sabia que no Algés era mesmo, toda a gente me chamava a bimba. Depois quando não queriam ser brutos, diziam a bimbinha. Ok. Por acaso eu queria ter perguntado isto no início e esqueci-me. E por falar nisso, deixa só contar aqui um episódio do nosso Tubol. O nosso Tubol, lembras? Que nós limpámos no Algés, pois foi. Eu e tu contra o teu pai e a minha irmã. Pois foi. Contra os séniores. Pois foi, exatamente. Limpámos aquele Tubol. O Tubol. Eu tinha pai de 16 anos, acho que Eras miudinho, tu. Tinhas 17. Mais ou menos. Exato. Mas foi, limpámos isso, pois foi. E ganhámos um milharzinho. E isso era outra coisa que se perdeu, que era esse dia do basquete. Eu sei que há outros clubes que também fazem, ou que fizeram, não sei se continuam a fazer. Isso lá está, é daquele tipo de coisas que liga as pessoas entre o clube, até as próprias modalidades. Os pais, as outras modalidades. Os do judo a vir jogar, os de polo aquático, da ginástica rítmica. Os Isso pais estavam lá a noite toda. Isso era outra coisa. O André, da Upers, ele disse que vinha assistir à gravação deste episódio, que era para pôr um travão quando começássemos a falar muito do Algés.
Pois já ouvi dizer que só convida as pessoas de Algés. Não é verdade. Mas a verdade é que o Algés é um mundo. Até já a malta do Barreiro esteve aqui. Epá. Uma das coisas que eu adorava no Algés era essa dinâmica. Com outras modalidades. Porque, imagina, nós às tantas estavas a treinar e ao lado estava a treinar o Nuno Delgado. Sim. Aliás, os atletas da ginástica. Nós tínhamos que parar o treino quando o Nuno Delgado passava sem camisola, não era? Não, isso eram vocês. Atletas da ginástica e atletas olímpicos. A Clara Pissarra, a atletas Patrícia de Jorge. natação olímpicos. E isso criava uma dinâmica, até tipo aquela rivalidade de pá, se chegares são bem bons, nós também queremos ser, tipo, bora Nunca lá. chegámos aos Jogos Olímpicos. Mas havia essa cena rivalidade, claro. que era fixe. Mas estava-te a perguntar então, 3 pessoas para jantar, a beber um copo e o tema da conversa ao jantar tinha que ser basquete. Quem é que... Isso é sempre, né? Mas... Exato, já é natural, mas quem é que convidavas? O exemplo muitas vezes, mas eu tinha que pôr o Phil Jackson. Já me fizeram essa pergunta numa entrevista que uma vez me fizeram. Eu tinha que pôr o Phil Jackson, que eu li o livro, não sei se leste dele, o Sacred Hoops. Não, mas tenho lá em casa o Six Rings para ler, ainda não li. Sim, isso também é muito bom, sim. E há um que é o More Than a Game, que tu devias ler, que adoras o Kobe. O More Than a Game é sobre a parte dele com o Kobe e com o Shaq. Ok. Tem lá os conflitos entre eles, também é muito interessante. Mas o Sacred Hoops é um livro especial, acho de ler também. E eu entre 2 trabalhos e 2 filhos não consigo. Eu sei também. Não está fácil. Mas pronto, mas mete em cima da mesa de cabeceira. Exato. Fica aqui registado. Então, o Phil Jackson é mesmo um momento à frente, uma coisa espetacular. E que eu gostava de falar um bocadinho com ele. Quantas pessoas são? 3. Já convidaste uma. Estás mais 2. E não pode ser... é a Covid, só pode ser. Podes juntar mais pessoas à mesa. Se tiveres uma mesa grande, podes convidar mais. Mesinha. Convidava o Steph Curry. Parece-me bem também. E apesar dele ser lançador e não ser a minha área, né, eu acho que ele é muito inteligente a jogar. O rapaz é mesmo inteligente a jogar. Leituras de jogo, cortes, ele faz tudo. Eu convidava, gostava de conversar com ele. Depois convidava uma pessoa portuguesa que adora ouvir falar sobre basquete e ficava horas a ouvi-lo falar, que é o Norberto Alves. O senhor também, ele fala muito bem e eu gostava mesmo de estar ali a conversar com ele um bocadinho. Depois posso fazer outra mesinha agora? Podes, fazias um segundo jantar. Olha esta mesinha. Esta mesinha era com 3 bases, a Subird, a Becky Eman e a Tisha. Também a falar de bom basquete. Era ali uma boa conversa e eu ficava ali a aprender. Acho que sim. Era bem bom. Olha, agora deixa-me lá trocar-te as voltas e dizer-te qual era que era a tua mesa. Estás sempre a perguntar? Boa pergunta. Mas já valeu a pena vires cá as experimentalares. Olha, eu... convidava uma pessoa com quem tenho o privilégio de jantar muitas vezes e falar sobre basquete com ele, que é o meu pai. Por isso, fazia certamente parte dessa mesa. Depois, entre os contactos que ele vai fazendo agora na vida dele, certamente ele podia trazer alguns amigos que também ia ser interessante. Eu lembro do teu pai dizer que adorou falar com o Steve Nash e quando eu tinha 3 pessoas para a mesa, eu tinha pensado pôr o Steve Nash, mas tu tinhas dito que eram só 3 e eu não pude. Então, mas ele podia ficar a servir copos e falava enquanto vinha trazendo um copo. Mas olha, eu juntava, era o meu pai, claramente, trazia um gajo que é uma pessoa que eu admiro e já falámos várias vezes sobre ele aqui. Ele já foi, inclusive, um dos nossos convidados, na altura via Skype, foi na primeira pandemia, no primeiro confinamento, que é das pessoas que eu mais gosto de ouvir a falar de basquete e é das pessoas com quem eu também gosto muito de falar de basquete, que é o Miguel Miranda, que é um gajo que nós brincávamos com a questão dele fisicamente. Estiveste com ele em que é luz, não foi? Em que é luz, mas já o via a jogar e depois fui seguindo ao longo dos anos aquilo também que ele ia fazer. Também é uma referência nacional, claro. E o Miguel é um gajo que fisicamente é muito pouco apto para praticar desporto, só que era uma pessoa que ele já estava a ver as coisas 15, 20 segundos, 30 segundos antes dos outros estarem a ver. E com isso conseguiu ter uma carreira brilhante. Claro. E por isso punha o meu pai, o Miguel Miranda, depois ia lá fora, trazia só para agitar, para não ser depois assim uma cena também demasiado sóbria, que é um dos... o Kobe foi tipo o meu ídolo, mas havia um jogador que, pelas características físicas, era um ídolo também, e era aquele que me tipo, fazia acreditar de, se este gajo da minha altura calça o mesmo que eu, consegue, eu também posso conseguir, seja o que for, que era o Allen Iverson.
Ok. E então punha à mesma mesa, tipo, o meu pai, o Iverson e o Miguel Miranda, e acho que íamos beber uns copos valentes. O meu pai não bebe, na verdade, não bebe muito, mas pronto, Mas tu e o Miranda nós bebiam? tratávamos disso. Vocês tratavam E acho que era uma mesa, Eu ia fixe. dizer que eu não punha o Michael Jordan na mesa, porque não sei se já sabes esse episódio, eu já estive com ele. Onde? Estive mesmo com ele. Lá na Que é o Carolina teu do ídolo Norte. sempre, não é? Sempre, sim. Eu antes de ir para os Estados Unidos fui a um campo de férias que era aquele colega do teu pai que organizava, aquele que era de Montijo. O António Carlos. António Carlos, esse mesmo. Fui a um campo de férias em LA, na Universidade de UCLA, e o Jordan, teoricamente era o campo Michael Jordan, ele só esteve lá um dia, mas foi espetacular. Estive com ele, mas aí era diferente. Agora, quando estava em Greenville, uma manhã, liga-me uma colega de equipa, liga-me a dizer: pá, Joana, vais ter que substituir-me aqui num trabalho de voluntariado porque eu acordei mal disposta e estou com febre, não consigo ir mesmo. E eu assim, caraças, a esta hora, agora 7 da manhã, pá, onde é que queres que eu vá? Pá, é um torneio qualquer de golfe, vai haver aí, nós tínhamos dito que íamos lá ajudar. E olha, está bem, eu vou. Quando cheguei lá, o que é que era? Era o torneio da Fundação Ronald McDonald, que o Jordan patrocinava. E então o Jordan ia estar presente. Brutal. Eu fiquei maluca. Foi tipo o melhor voluntariado sempre. Sempre. Imagina um campo de golfe enorme e eu e a minha colega, a nossa função era andar naqueles, como é que se chama, os carrinhos de golfe? Não sei. Fazer caddy, ou o que é que é? O caddy é o gajo que anda atrás dos jogadores, não é? É nesses carrinhos de golfe e nós andávamos num carrinho desses, que é uma loucura conduzir aquilo, era bem fixe, e tínhamos que andar a dar Gatorade aos convidados, que eram todos famosos. Famosos para algumas pessoas, para mim muitos não eram famosos, porque eram das novelas americanas, mas não, eram famosos. E então eu começo a andar por lá, pelo campo, na loucura à procura do Jordan, que eu só estava maluca por encontrar o Jordan. A primeira pessoa que encontrei é o Ron Harper. Sim. É um bocado cagão ele, assim, pintarolas, com os anéis todos, porque ele ganhou em Chicago, depois ainda foi para LA ganhar. Estava com os anéis todos nas mãos, e depois nós estávamos a dar Gatorade, ele, não quer essa, sim, um bocado, não gostei nada dele. Continuámos, encontramos mais uns conhecidos, finalmente à tarde, só da parte da tarde, imagina o tamanho daquele campo, encontramos o Jordan. Pai, não é que o Jordan engraçou connosco, o Jordan e a segurança dele. Deixei o vosso carrinho aí e venham connosco. Passei o resto da tarde com o Jordan no carrinho de golfe dele. Brutal. A conversar, a falar. Ele tinha tido português na faculdade, não falava nada, foi passado pelos professores, mas achou muita graça, ia dizendo umas palavras em português. Ai, que cena. Não fazia ideia dessa. Não sabias esta história? Isso é brutal. Então não me deixa alongar, mas Pá, isso é brutal. Isto depois continua. Ele depois, quando acabámos, ele disse: olha, então vão ter connosco, Joana e a Tally, que era a minha colega, vão ter connosco ao hotel. Eu disse: vou ter connosco ao hotel, mas não vai dar nada, né? Chegamos ao hotel, fomos a casa tomar um banho, chegamos ao hotel, montes de fãs cá fora à espera. E nós passamos pelos fãs todos, fomos à recepção e dizemos assim: onde é que quer ir? Quer ir ao quarto do Michael Jordan. A recepcionista começou a rir à gargalhada. Quer ir onde? Ao quarto do Michael Jordan. Pode-se ir embora, estão lá mais 100 fãs à espera. Exato. E quando estava a ir embora, tive a sorte, daquelas sortes, do segurança ter vindo cá abaixo buscar qualquer coisa e viu-me. Disse: Jojo, anda, bora. Olha, fui para o quarto do Jordan, uma suíte enorme lá no hotel, não era? Tive o resto da noite ali sentadinha, no sofá com ele aqui, a ver o Rush Hour 2, ou o que é que foi. Eu não vi nada, estava tão agitada, não consegui ver nada. Ele pediu room service, pediu morangos, pediu tudo. Passado um bocado, começou a chamar as celebridades todas, foram para o quarto dele a jogarem às cartas. Mas imagina, sabes que o Jordan sempre teve o vício Sim, com dinheiro a sério, imagina. Eu, como tinha acabado de roubar a minha bicicletazinha de 100 euros, a ver ali notas e notas, eu ali não recebia nada, não era? Eu só com vontade de roubar uma nota. E ainda acabámos a noite numa discoteca, lá em Greenville. Acabámos a noite numa discoteca com seguranças à volta. Pronto, estava toda a gente na discoteca, seguranças à volta, e nós lá no meio com o Jordan. Ai, que cena. Não fazia ideia disso. A passar a noite ali a curtir com ele. Pá, que cena. E no meio disto tudo, quando eu fui a casa, ainda fui tomar banho, entro no meu quarto lá da universidade, tinha fotos e fotos do Jordan, e eu olhar à volta e eu disse: pá, mas eu não acredito, ele é real, ele existe. Ai, que cena inacreditável. Foi assim, pá, não fazia ideia. Não fazia ideia. Pá, olha, este episódio devia acabar assim, mas eu tenho que fazer ainda mais uma pergunta antes de acabar. Mas, eu não fazia a mesma ideia dessa. Foi mesmo aquela coisa. Olha, por acaso, então, se me tivesse perguntado o meu melhor momento do basquete, se calhar foi esse. Eu estive a chilar uma noite com Deus. Estive a ver o Rush Hour 2, ali sentada. Ai, que cena brutal, Joana. E eu até não disse que fazia foi ideia. naquela altura onde ele andou no beisebol e não sei o quê. Ok. Bem, que cena. Olha,
Vamos acabar. Queria-te pedir para deixares, antes de acabarmos, uma dica para alguém, uma miúda, um miúdo que esteja a começar a jogar basquete e que esteja a ouvir ou a ver este episódio. O que é que tens a dizer a essa criança, a esse miúdo? Eu queria dizer a essa criança, primeiro de tudo, que este jogo é espetacular e que ele, para se divertir a jogar, para se divertir mesmo a jogar, aproveitar os momentos, começar a ganhar o gosto pela modalidade, a jogar. Quando já estiver mesmo com gosto, trabalhar, treinar, acreditar que consegue, acreditar nos sonhos e pôr objetivos na sua vida. Não é logo, olha, eu quero ir aos Jogos Olímpicos. Não, tem que pôr objetivos pouco a pouco. O que é que eu posso fazer? Primeiro quero ser campeã de iniciadas ou quero melhorar isto. Pôr objetivos pouco a pouco. Eu quando era miúda, houve uma vez com o Abílio chegou no final do treino, está aqui um papel, Joana. Ele às vezes era, sabes como era. Joana, escreve aqui os teus objetivos. E eu tinha pai 15 a 16 anos, comecei a escrever ser campeã nacional de cadetes. Ele, estás a brincar comigo ou quê? Escreve lá objetivos a sério. E eu assim, à grande, escrevi jogar nos Estados Unidos, ir ao Campeonato da Europa de Séniores, jogar nas universidades, ser campeã nacional de séniores, ganhar a taça. Fizeste isso tudo. E depois, há uns anos atrás, quando andava a arrumar as coisas lá de casa, encontrei aquela lista e a verdade é que eu fiz aquilo tudo. Deste check nesses pontos todos. Não fiz quero ir aos Jogos Olímpicos. Ok. Sim, Na altura, Universidades sim, o resto tudo isso disseste, é brutal. E foi incrível. E depois ele disse, foi na lista de baixo, por o que é que eu tinha que fazer para atingir isso. Melhorar a defesa, estar concentrada, essas coisas todas, que ele estava sempre a massacrar a cabeça, mas eu apontei lá tudo. Pá, e foi incrível. Então, uma criança começa a jogar e tem objetivos, que queira atingir um sonho, deve pôr objetivos, até pode fazer isto, escrever uma coisa escrita fica mais bem fundamentada. E fica visível, não é? Fica visível, parece que conseguimos ter o objetivo. Por isso não é preciso ser um objetivo logo a longo prazo, pode ser uma coisa a curto prazo e vamos fazendo. Eu acho que isso é importante. Pois é acreditar. Fixe, boa. Joana, olha, tal como eu esperava, isto foi da fixe estar aqui a conversar contigo, já não conversávamos assim há algum tempo, por isso obrigado por teres passado por aqui, foi mesmo, obrigada eu. Foi mesmo muito fixe estar aqui. Continua nesta tua iniciativa. Olha, basicamente é tentar dar de volta, dar de volta de alguma maneira, tanto que o basquete me deu, isto é claro. Encontramos aqui uma forma de dar de volta também. Nós estamos cá para isso. Obrigado, Joana. E obrigado também a quem assistiu a mais um episódio, quem viu, quem ouviu. Este episódio, tal como os outros, está nos sítios do costume, iTunes, Spotify, YouTube, site da Upers, upers.club, passem por lá. Além deste podcast, há por lá coisas fixes para ver, desde os produtos, a nova coleção, representar o nosso Mias, a nossa Tisha. Está lá já disponível também no site da Upers. Espreitem também o mapa com os campos por esse país e não só, há muitos campos fora de Portugal que estão lá identificados já também. Se viajarem, passem pelo site antes para ver onde é que vão mandar umas bolas fora de Portugal. Tudo isso em upers.club. Malta, obrigado por estarem aí e até ao próximo episódio. Aprendemos a competir como Jordan, joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos, mindset de Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade, partilha o mesmo propósito. O desporto como solução, no desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só e prevalece o coletivo. Somos shooters by Upers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ouvem cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ouvem cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Chama-me King James. King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson.